E se eu dissesse que as bestas do Apocalipse não são apenas símbolos de uma profecia distante, mas que já caminham entre nós? Que seus sinais estão por toda parte, escondidos em eventos que acontecem neste exato momento? As tragédias, as crises, as incertezas do nosso tempo. Será que elas não são apenas eco de algo muito maior? Algo que já estava escrito? Agora, antes de se assustar e sair correndo para procurar uma arca, escute com atenção. Será que tudo isso é apenas coincidência? Ou essas forças que profetizaram a nossa destruição realmente existem e estão se manifestando à nossa volta? Vamos voltar às origens. Vamos à Bíblia, ao livro de Apocalipse, para tentar entender o que realmente essas criaturas representam. Porque, quem sabe, elas não são apenas monstros místicos, mas forças invisíveis que estão controlando cada movimento no nosso mundo, agora mesmo. O livro de Apocalipse, capítulo 6, descreve uma visão perturbadora. 4 cavaleiros surgem quando os selos do destino são quebrados. 4 figuras misteriosas, com suas montarias e suas ameaças, cavalgando para trazer um cataclismo à humanidade. Mas e se essas figuras não fossem apenas elementos de um livro antigo, mas reflexos de algo que já está acontecendo ao nosso redor? Vamos começar do começo. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, com sua coroa e seu arco, traz consigo a promessa de conquista. Mas será que ele representa algo mais do que um simples símbolo de poder e glória? Será que ele não seria, na verdade, a ilusão do controle? O cavaleiro branco da nossa era poderia ser a tecnologia que manipulamos, a informação que consumimos sem questionar. O poder invisível que dita o que sabemos e o que acreditamos ser verdade. Por séculos, estudiosos tentaram interpretar esse cavaleiro de diversas maneiras. Alguns acham que ele é a representação da verdade, da conquista da sabedoria. Mas outros alertam para algo muito mais sinistro. E se a conquista não fosse uma batalha física, mas uma luta pelo controle das ideias, das mentes humanas? O que acontece quando a verdade se torna flexível e começa a ser manipulada como uma moeda? Estamos vendo isso, certo? Fake news, campanhas de desinformação, algoritmos que alimentam nossas crenças e nos prendem em bolhas de opiniões. Isso não é só coincidência. A tecnologia de manipulação da informação chegou para conquistar, para nos governar, com uma espada invisível. E não precisa de um rei para isso. Tudo o que precisamos é de uma ideia, bem propagada, e um clique para mudar o mundo. Você começa a entender? O cavaleiro branco da nossa era é aquele que controla a informação. E ele não precisa de um exército para ganhar. Ele precisa de uma tela e de nós, as marionetes. Estamos sendo manipulados sem nem perceber. Somos conquistados pela própria ideia de controle, pelo poder que nunca vemos, mas que sentimos em cada notificação que aparece na nossa tela. Mas, e o segundo cavaleiro? O cavaleiro vermelho, montado em seu corcel de sangue, vem para espalhar guerra e caos. E não, ele não é só uma figura mítica de uma época distante. Ele já está entre nós. Você já percebeu como a guerra não é mais só no campo de batalha? Como ela já ocupa nossas ruas, nossa política, nossa vida cotidiana. Os líderes não precisam mais de soldados para lutar. Eles só precisam de palavras e ideias inflamadas. A verdadeira guerra agora é ideológica. É um conflito de visões, de discórdia. E não, ela não precisa de fuzis ou tanques de guerra. As armas estão nas palavras, nas disputas nas redes sociais, nas mentiras que circulam a cada segundo. Veja bem, as armas se tornaram digitais. As ideologias são os novos campos de batalha. E quem controla o debate, controla a guerra. As revoltas, as manifestações, os discursos inflamados. Tudo isso alimenta o Cavaleiro Vermelho. Cada faísca gerada é uma chama que pode incendiar uma nação inteira.
O que você vê como um simples conflito político pode, na verdade, ser um reflexo dessa força invisível. O Cavaleiro Vermelho não está em um exército armado. Ele está em cada divisão que você vê no seu feed, em cada discurso agressivo que você ouve, em cada conflito que divide nossa sociedade. Esse cavaleiro nunca desmontou da sua montaria. Ele está mais forte do que nunca. Agora, vamos falar sobre o Cavaleiro Negro. Ele vem montado em um cavalo de escuridão, trazendo consigo a fome e o colapso econômico. Seu simbolismo? A balança da desigualdade. A balança onde poucos têm tudo e muitos não têm nada. A fome não é mais uma questão de escassez, é uma questão de distribuição, de um sistema que favorece os poucos em detrimento dos muitos. Você já parou para pensar que vivemos em um mundo onde a abundância de alguns convive com a miséria de muitos? A riqueza de uns gera a pobreza de tantos outros. O que é mais assustador é que o Cavaleiro Negro não precisa de um exército. Ele usa a economia, a moeda, as grandes corporações como suas armas. Ele usa a desigualdade para dividir, para manter tudo no lugar. E nós, meros peões, consumimos sem questionar. Comemos o que nos dão, trabalhamos para quem controla os meios de produção, enquanto olhamos para os bilionários com seus jatos particulares. E tudo isso, como que por mágica, parece perfeitamente natural. E agora, o Cavaleiro Amarelo. Montado em um cavalo pálido como a morte, ele chega sem avisar, sem escolher lado, com sua espada e o inferno ao seu lado. Ele simboliza a morte. Mas não só a morte física, mas a morte do nosso modo de viver, da nossa saúde, da nossa sobrevivência. A morte do nosso planeta. Ela já está entre nós, e ela não é mais uma ameaça distante. Pandemias, doenças desconhecidas, resistência a antibióticos. Todos esses sinais são apenas a ponta do iceberg de uma crise que vai muito além da saúde. E se estivermos alimentando essa besta sem perceber? O que estamos fazendo com o nosso planeta? O que estamos fazendo com a saúde da nossa população? O Cavaleiro Amarelo está mais forte do que nunca. Ele está nas crises ambientais, nas pandemias, nos vírus que surgem mais fortes e mais resistentes. E ele não escolhe quem vai atingir. Ele vai atingir a todos, de alguma forma. Ele é a morte que está por trás da nossa própria destruição. O Cavaleiro Amarelo sempre esteve conosco. Ele atravessou a história e agora parece que estamos só esperando para ver até onde ele pode nos levar. Será que o apocalipse não está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos? Será que as 4 bestas já tomaram conta de nós? Está em nós lutar contra elas, ou é tarde demais?